Olá, no ar Unisul TV Esporte, nessa segunda-feira, 23 de agosto de 2010. No programa de hoje, gols do Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada desse fim de semana. Nós vamos falar também sobre Campeonato Catarinense da Segunda Divisão e as equipes de Tubarão saíram nessa rodada sem vitória. O Leão do Sul ainda em busca da primeira vitória na competição. E o Atlético Tubarão acabou tropeçando e perdendo a liderança no jogo fora de casa. Vamos falar também sobre tiro ao prato, hoje é dia do Minuto do Tiro, e falar sobre a corrida ciclística de Tubarão, que teve transmissão ao vivo da Unisul TV ontem pela manhã. Fique ligado no Unisul TV Esporte de hoje. Começando o Unisul TV Esporte, nossos endereços de contato. Temos o Unisul TV Esporte, @unisul.br, o nosso endereço eletrônico, espaço para você de casa participar do nosso programa, e o nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Olá, Vivian. Olá, Matheus. Destaques para essa segunda-feira, Vivian. Bom dia. Rodada infeliz para as equipes de Tubarão, empate do Ercílio Luz e derrota do Atlético Tubarão. Matheus. A situação mais grave do Ercílio Luz, sem dúvida. O Atlético Tubarão perdeu o primeiro jogo da competição, está mais ou menos na contra, vamos dizer assim. Agora, o caso do Ercílio Luz é bem preocupante. Vamos falar sobre a situação das duas equipes ainda no programa de hoje. E agora o assunto é o Campeonato Brasileiro da Série A. O Avaí foi ao Rio de Janeiro no sábado e acabou perdendo no Engenhão para o Botafogo, 1-0. Saiu do G4. Nós vamos conferir agora os gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Engenhão, o Botafogo recebeu o Avaí. No primeiro tempo, aos 31 minutos, Michael Swell cobrou uma falta e Fábio Ferreira de cabeça fez o gol do jogo. Placar final, Botafogo 1, Avaí 0. Em Goiânia, no estádio Serra Dourada, o Goiás enfrentou o Grêmio Prudente. No segundo tempo, aos 7 minutos, Vanderlei abriu o placar. Prudente 1-0. Aos 2 minutos, Everton Silva deixou tudo igual, 1-1. E aos 36, após a cobrança de uma falta, Anderson Luiz definiu o jogo. Placar final, Goiás 1, Grêmio Prudente 2. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro. No segundo tempo, aos 2 minutos, Neymar de pênalti fez Santos 1-0. E aos 33, Danilo definiu o jogo. Placar final, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo. Aos 37 minutos do segundo tempo, Paulo Baier cobrou um córner, Manuel desviou de cabeça e fez o gol do jogo. Placar final, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, jogaram Internacional e Atlético Goianiense. Aos 41 do primeiro tempo, Vitor Ferraz abriu o placar, Atlético 1-0. No segundo tempo, aos 22, Leandro Damião deixou tudo igual. Resultado final, Internacional 1, Atlético Goianiense também 1. No Maracanã, jogaram Vasco da Gama e Fluminense. No início do jogo, aos 6 minutos, após a cobrança de um córner, Gum cabeceou, o goleiro Fernando Praz rebateu. O próprio zagueiro Gum aproveitou o rebote e fez do placar Fluminense 1-0. Aos 37 minutos, Carlos Alberto fez um passe perfeito e Éder Luiz empatou o jogo 1-1. No segundo tempo, aos 3 minutos, Fagner fez Vasco da Gama 2-1. Depois de uma falha de Zé Roberto, Júlio César roubou a bola e empatou o jogo. Resultado final, Vasco da Gama 2, Fluminense também 2. No Pacaembu, Corinthians e São Paulo. Aos 21 do primeiro tempo, Elias recebeu na área e fez Corinthians 1-0. Aos 44, Elias fez o segundo dele no placar, Corinthians 2-0. E no segundo tempo, Juscelino de cabeça definiu o jogo. Resultado final, Corinthians 3, São Paulo 0. Em Ipatinga, Cruzeiro e Vitória. Aos 8 minutos do segundo tempo, Júnior fez o gol do jogo. Placar final, Cruzeiro 0, Vitória 1. Aí os gols desse fim de semana de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos que começaram no domingo e terminaram começaram no sábado e terminaram na noite desse domingo.
E o Corinthians agora encostou de vez no Fluminense, né? Contou com o tropeço do Fluminense e o Corinthians venceu o Clássico. É as duas equipes que estão na briga agora. E até distanciando bastante dos outros, né? Tanto o Fluminense quanto o Corinthians. O Fluminense empatou, teve até para perder o jogo com o Vasco, acabou empatando. O Corinthians atropelou o São Paulo, que está treinando ainda, eu acho. Porque, né? Até agora, nada, né? Então, tá perigosamente até, para quem gosta do campeonato bem disputado, focando só nos dois, aí disputa pela liderança nesse momento. Que bobeada do Zé Roberto ali, hein? Bobeou, não pode dar uma Felipe já dessa. tinha errado no primeiro lance, parece que estava olhando por cima e tal. Uma pena, né? Porque a possibilidade que o Vasco tinha nessa arrancada de ganhar o jogo do líder, do time que está invicto, tá há muito tempo invicto. Tiraria 3 pontos. Se eu não me engano, são 12 jogos agora sem perder do time do Fluminense. E o Vasco vem numa sequência muito mais difícil e recuperando agora depois da Copa. Poderia ter vencido um jogo como esse, bobeou, deixou. Estreia do Deco, então, no Fluminense, acabou entrando no segundo tempo. E o Avaí perdeu para o Botafogo 1-0. O Avaí fez frente ao Botafogo, Vivian. O Avaí continuou seguindo a boa campanha, apesar da derrota. É uma pena, né? Se sair do G4, o Avaí merecia estar lá na posição que estava pelas partidas que vem fazendo, mas foi uma rodada atípica, porque o Fluminense empatar com o Vasco, apesar de todos os vascaínos acharem que o elenco tá bem equilibrado, Vasco e Fluminense, né, Matheus? Bem equilibrado. Cruzeiro perdeu. Quantos Decos o Vasco tem? Concas? Muitos, né? Mas pergunta pra todos os Washington, vascaínos, Fred. Todos eles acham que o Emerson elenco dos dois tá Sheik. bem, A mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. O Fluminense era o favorito nessa partida. O Fluminense claro, era né? mais do que favorito, até porque tem mais elenco que o Vasco. Mas é clássico, né? Clássico tem... Isso não é de hoje, essa história de clássico não é de hoje. Não é só o elenco que manda, tem a raça. Mas o a Vasco, rodada foi atípica, né? Flamengo perdeu. Claro, o Corinthians ali estava bem superior que São Paulo na partida. Pois é, que é típico o Flamengo perder, que coisa, né? O Fluminense, o Cruzeiro também perdeu, né? E o Avaí. Uma pena. O Vascaíno, quando ele já está próximo do 9º, 8º lugar, ele já fica feliz. Já por isso que a gente vê essa euforia. Né? Faz parte, né? Tá bom, é atípico então, tá certo. Mas tem muito campeonato ainda. As rodadas seguem aí pela frente e agora são jogos aos domingos e quartas-feiras. Então dá pra gente tirar mais onda agora regularmente também pelas quartas e quintas-feiras. Campeonato Brasileiro. A gente faz um convite pro pessoal de casa, dia 11 de setembro começa a Copa do Mundo Cida Games de PlayStation 2. Então vem aí futebol no PlayStation 2. É dia 11 de setembro que começa a Copa do Mundo. Serão 32 participantes, cada um com a sua seleção. Sorteio ao vivo aqui no Nisso TV Esporte. Fique ligado, então, dia 11 de setembro teremos o início dessa Copa do Mundo que vai durar um mês. Vamos ao intervalo, próximo bloco a gente já fala sobre Campeonato Catarinense. No programa de hoje tem a corrida ciclística de Tubarão. Vou falar também sobre tiro ao prato. Fique ligado.